Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar ainda um pouco aqui da América Anglo-Saxônica, dos países da América Anglo-Saxônica que destaca-se a sua influência, né, seu predomínio no mundo, né, aos Estados Unidos. Basicamente, os americanos, eles de praticamente o século XX, foi a principal nação, o principal império durante o século XX, né, e início do século XXI também. Muito embora exista hoje uma forte disputa, mas os americanos ainda são predominantes. E creio que vai permanecer por um período, né, não tão longo. Né? O que acontece então? Os Estados Unidos, o que aconteceu com os Estados Unidos? Que permitiu que eles se tornassem então essa grande nação de impacto no mundo, né? Tanto no aspecto econômico como no aspecto político e cultural. Aqui você tem uma abertura, né? A famosa Estátua da Liberdade, que foi um presente dos franceses, né, à nova nação, né, quando eles conseguiram se tornar independente mediante justamente a guerra, né, de independência dos Estados Unidos. E os franceses, por serem justamente um dos principais aliados dos Estados Unidos durante a sua luta de independência, então os franceses vão retribuir os americanos com um presente. E aí presentei os americanos com a famosa Estátua da Liberdade. Veja só aí, né? Aí na Baía de Manhattan, né? Eis o significado, né? Porque você tem aí então essa relação, né, entre essa imagem da Revolução Francesa, né, a bandeira tricolor da França e a Estátua da Liberdade. Então, liberté, liberdade, que esse era um dos 3 lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberté, igualité e fraternité. Eram os lemas da Revolução Francesa. Bom, o que acontece? Os Estados Unidos, eles não nasceram, então, essa grande nação como nós bem conhecemos. Antes disso, o processo de colonização deu-se de uma forma demorada e em seu território, esse processo de colonização, ele deu-se de forma diferente. Né? Correu de forma diferente. Formou-se, então, as famosas, né, 13 colônias. E essas 13 colônias estabeleceu-se na porção leste de hoje, né, que hoje corresponde aos Estados Unidos, como vocês veem aí, as famosas 13 colônias. Então, o desenvolvimento que a Inglaterra teve no setor naval, né, ela permitiu um predomínio do domínio dos mares. E o que vai acontecer? A Inglaterra estava passando pelas famosas perseguições, guerras e perseguições religiosas. Então, muitas das pessoas que eram perseguidas na Inglaterra desejavam, então, tinham esse desejo de construir uma nação livre para professar sua fé. E aí, essas perseguições religiosas resultaram, né, na vinda desses protestantes para a América. Aqui, eles se estabeleceram e expandiram, né, a economia, desde fazendo plantações ao incentivo também da
pequena propriedade e posteriormente o desenvolvimento industrial de pequenas, inicialmente, né, que eram pequenas fabriquetas, e depois tornaram-se grandes corporações. Certo? Então, tudo isso, né, favorecia o desenvolvimento, né, de uma região, inicialmente, não estou falando de um país, de uma região que tinha como prosperar, né, onde eles se estabeleceram, né, que de início, né, era uma espécie de contrato, duração de 5, 7 anos. Bom, daí a colonização, ela deu-se de forma diferente, né? Existiam as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas justamente por estarem localizadas mais ao norte, então eles não se adaptaram muito à agricultura de gêneros tropicais, né? Então, eles tinham que, basicamente, era apenas a agricultura de sobrevivência, né? Subsistência. Então, eles plantavam apenas para as suas necessidades. Basicamente, eles tinham que se desenvolver com a atividade comercial, importação e exportação. Ao contrário do que aconteceu nas colônias do sul. As colônias do sul, como Virgínia, Carolina do Norte, Geórgia, Carolina do Sul, essas colônias, elas praticavam a agricultura, né? Agriculturas tropicais, de gêneros tropicais, como o tabaco, né? Que era um produto muito valorizado, né? Algodão. E o que vai acontecer? Essas colônias, né, vão prosperar com a atividade agrícola e também vão ser responsáveis futuramente pela introdução de uma grande quantidade de escravos nos Estados Unidos. A prosperidade da atividade comercial, né, basicamente, então, surgia aí o conhecido comércio triangular. Formava aí uma zona, né, de transferência de produtos entre a Inglaterra, Estados Unidos, partes da Jamaica, né, a região da África, certo? Onde eles abasteciam de os seus escravos, trocavam por rum, e assim faziam uma espécie de triângulo, né? Daí porque ficou sendo conhecido, né, como comércio triangular. Certo? Tá aí, ó, como vocês veem. Então, motivos que levaram à independência, né? Os Estados Unidos, essas 3 colônias, não eram chamadas ainda de Estados Unidos, né? Chamadas 3 colônias, estava adquirindo uma prosperidade econômica, né? As pessoas estavam se desenvolvendo muito bem economicamente, e enquanto que a Europa, principalmente a Inglaterra e a França, estavam envolvidos em um conflito que foi conhecido como Guerra dos 7 Anos. Então, como a Inglaterra estava envolvida nessa guerra, ela não tinha como ficar cobrando muitos impostos dos Estados Unidos, não tinha como ficar vigiando. Toda a atenção da Inglaterra estava voltada para o conflito da Guerra dos 7 Anos. Quando terminou o conflito da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, ela mesmo sendo vencedora da guerra, mas ela saiu com muitas dificuldades. O custo de uma guerra é muito alto, né? Soldados, navios, né? Canhões, armamentos, tudo isso aí tem um preço altíssimo. E a Inglaterra precisava recuperar os recursos que ela gastou com a guerra. Onde é que ela vai buscar esses recursos? Ela volta-se, né, o seu olhar justamente para a sua colônia mais rica, os Estados Unidos. E aí ela começa a querer cobrar impostos sobre impostos. A população americana, que já tinha desfrutado de uma certa liberdade, né, não estava gostando, não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Juntamente com isso, já tinha se disseminado as ideias iluministas. As ideias iluministas
Esse movimento iluminista que vinha desde a Revolução Francesa, já vinha, aliás, Revolução Francesa não, que vinha desde o século XVIII, né? Vários filósofos, né? Estabelecendo, fazendo uma discussão sobre a igualdade entre os homens, né? O princípio, né? Das liberdades individuais. E tudo isso, né, traz à tona essa contradição, tá, de que como eram as relações econômicas entre metrópole e colônia. Lembrando-se, né, que Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Então, em 1770 acontece um fato: a cidade de Boston, ela era uma próspera cidade, tinha um porto muito movimentado e a Inglaterra ela cobrou uma série de impostos, né? Então a população resolveu sair em protestos contra essa cobrança de impostos. O que aconteceu? Os soldados ingleses, que estão destacados aí nessa imagem, com o que era chamado de casacos vermelhos, né? Disparam contra a população. Se não me engano, morrem cerca de 5 pessoas e várias outras pessoas ficam feridas. E aí, o que vai acontecer? Pela primeira vez, a população americana ela vai se unir em um sentimento, né? Em um sentimento de oposição aos ingleses, né? Querendo expulsar os ingleses do seu território. Vai dar início aí, então, aos princípios, né? De retaliação, né, ao governo inglês. Então, um dos principais eventos, né, que mostra o descontentamento dos americanos é o conhecido Chá de Boston, né, que em 1773 o chá, se vocês observar, faz parte da cultura inglesa. E os ingleses, os americanos produziam chá e os ingleses, né, estavam comercializando esses produtos, cobrando impostos, né? Então os americanos, como uma forma de se vingar, o que eles fizeram? Eles entraram disfarçados nos navios, disfarçados de índios, né? Como vocês veem aí na imagem. No momento em que os ingleses estavam carregando os navios, e o que eles fizeram então? Jogaram toda a mercadoria no mar. Jogaram toda a mercadoria no mar. Foi um prejuízo enorme para a empresa inglesa, a Companhia das Índias, que era a companhia que fazia o transporte de chá. Então, uma das manifestações muito forte, né? E aí o resultado, né, dessa manifestação vai ser a famosa as leis intoleráveis, que está entre uma das principais, o fechamento do porto de Boston, a indenização da carga, uma série de situações. E com isso, em 1774, né, os representantes dos estados americanos, das 13 colônias americanas, no entanto eu falo as 13 colônias, mas só quem se reuniu no primeiro congresso da Filadélfia, só teve um estado que não mandou representante, que foi a Geórgia, certo? E esses representantes decidiram, né, justamente romper politicamente com a Inglaterra, certo? Tá aí, ó, foi realizado essa reunião, né, em 1774 com representantes das 3 colônias. Um dos principais representantes, né, foi Thomas Jefferson, né, que elaborou futuramente, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Porém, declarar a independência é uma coisa e se tornar independente é outra, né? Então, quando os Estados Unidos, essas reuniões aqui, dos congressos, né, resultam na Declaração de Independência, que já vai ser até no 2º Congresso da Filadélfia, os americanos resolveram então lutar, pegar em armas, certo? E com isso os ingleses mandaram tropas, né, para sufocar o movimento de independência.
Então vai se destacar aí, né, um grande general americano, tá aí você tem a imagem de George Washington, certo? E uma das imagens deles, né, para tentar pegar os ingleses de surpresa. O que vai acontecer então? A guerra de independência dos Estados Unidos vai se estender por anos, né? Se não me engano, cerca de 4 anos, 3 anos. E o resultado vai ser, então, a confirmação dos americanos como um país independente, soberano. A partir desse momento, nascia aqui na América um país com um princípio, né? Um princípio iluminista de liberdade, certo? E a partir disso, se um país ele se torna independente, o primeiro documento que ele vai ter que elaborar vai ser a sua Constituição, a garantia dos direitos dos seus cidadãos. Bom, e aí os Estados Unidos, na sua Constituição, até hoje, né, os Estados Unidos só tem uma Constituição, a de 1787, 1787, só tem essa Constituição. O Brasil, né, se tornou independente em 1824, né, uma média aí de quase que 50 anos depois, e o Brasil nós estamos na 7ª Constituição, ele já tem 7 Constituições. Para você ver como as coisas não são levadas muito a sério aqui. E o que acontece? A Constituição americana ela estabeleceu o quê? Um sistema político, né, baseado no presidencialismo, um sistema eleitoral, sufrágio universal, direito de voto, né, e as garantias individuais. Simplesmente como princípios que norteiam esse país. Tá aí a imagem de George Washington na nota de $1, né? A liberdade é uma planta que cresce depressa quando ganha raízes. Então aí o George Washington vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Veja só. A partir desse momento, né, os Estados Unidos, ele se torna um país independente. As 13 colônias agora não são mais 13 colônias, mas os Estados Unidos. E os americanos eles vão começar a estender o seu território em direção ao oeste, certo? Com criação de gado, caça para o comércio de peles. Então existem muitas atividades econômicas que estavam atraindo. E aí, né, surge a imagem, né, do cowboy americano ali na parte oeste dos Estados Unidos, que é justamente, aqui para nós nordestinos, é o nosso popular vaqueiro, né? E o que acontece aí, ó, é a marcha, essa pintura, né, do Destino Manifesto, né, que os norte-americanos, eles foram, passaram a ideia, né, de que os norte-americanos foram um povo escolhido por Deus para formar uma grande nação, uma nação cristã, democrática, né, que iria conquistar, então, todo o seu território, né, então, além aí de um oceano a outro. Então você vê aqui nesse Destino Manifesto, essa imagem, né? Você vê vários pontos, né, que a gente pode destacar do desenvolvimento americano. Então, ao fundo você tem ali navios, ferrovias, a liberdade aí, que é essa imagem dessa moça, né, voando, trazendo então os fios de telégrafos. Ao mesmo tempo você tem aí os homens, né, criando fazendas, né, expandindo-se para o oeste. Em meio que, observe também que você vê os índios fugindo de onde os americanos vão conquistando, né? E isso é uma imagem do conflito que acontecia na época. Então veja só, das famosas 13 colônias, os americanos vão começar a expandir. Então, esta parte aqui do território foi cedida pela Inglaterra no Tratado de Paris. Então, em 1803, né, Louisiana, o governo dos Estados Unidos pagou $5 milhões
para a França. A Flórida também ela foi comprada em 1819 por 15 milhões de dólares para a Espanha. Minnesota, né? Minnesota, os estados fundaram, né, um território, né, em 1819. Então, um ano depois de iniciarem a construção do primeiro assentamento de caráter permanente. O Texas, né, ele foi anexado aos Estados Unidos logo após se declarar independente do México, porque o Texas pertencia inicialmente ao México. 1846, Oregon, né, cedido pela Inglaterra. E aí você tem os Estados Unidos, né, incorporam enormes territórios, como da Califórnia, Los Angeles, certo? Após terríveis conflitos com o México. Inclusive tem uma guerra entre os Estados Unidos e o México, por esses territórios. Certo? De acordo com o que os mexicanos perderam, eles foram cedendo território. E aí vem o último território americano, né, o 50º estado americano, que é o estado do Alasca, comprado por 7,2 milhões de dólares dos russos em 1867. Pronto. Era necessário conquistar, né? Era necessário também, então, dominar. E as terras que estavam sendo dominadas pertenciam, já tinham pessoas morando lá. Eram os índios. Então, os governos americanos, ele dava lotes de terra, vendia terras para os homens. Só que eles tinham que criar essas fazendas na região oeste dos Estados Unidos. E para ficar lá, né, tinham que enfrentar os índios. Tá aí, então, um dos muitos conflitos, né, que aconteciam. As famosas carroças, né, das migrações, né, eles formavam aí esse ciclo, né, e iam enfrentando os índios. Veja só. Essa expressão aqui do general Custer, né, índio bom é índio morto. Então aqui alguns índios que ficaram muito conhecidos, né? O chefe dos Sioux, né? O famoso chefe Touro Sentado, como era chamado, né? Chefe Cavalo Louco, olha os nomes, né? Como eram. Touro Sentado e Buffalo Bill. Buffalo Bill era um comerciante, ficou muito conhecido, né, caçador também, que tinha uma certa relação com os índios. Bom, resolvida essa situação com os índios, eu digo resolvido no aspecto que os índios eles foram massacrados, né? E aí os americanos começam a se firmar como principal potência aqui da América, né? Em uma expressão ficou conhecida de James Monroe, que vai ser justamente a América para os americanos. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que os americanos, eles não vão admitir interferência de outros países colonizando território. Então, já começava a falar mais, com mais autoridade. Então, os americanos, eles enfrentaram um período na sua história muito conflituoso, conhecido como Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão surgiu justamente das diferenças entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos. Enquanto que o norte dos Estados Unidos eles priorizavam, né, a pequena indústria que estava crescendo, o trabalho livre, né? O sul dos Estados Unidos ele era escravocrata, a base da produção deles era ainda a agricultura, né? E aí, na política americana vai surgir Lincoln, né? E o debate sobre as desigualdades, né, entre negros e brancos estava a todo vapor. Então, fatores que levaram à Guerra Civil: a expansão territorial, né,
Características distintas entre os estados do norte e do sul, o sul aí destacado de vermelho, certo? Questão escravista principalmente e a disputa entre democratas e republicanos. O que vai acontecer então, pessoal, é que parte dos Estados Unidos, né, dos estados do sul, vão querer se separar dos Estados Unidos. Daí porque ficou então o nome Guerra de Secessão. Secessão é o quê? Divisão. E Lincoln, ele vai ser então o presidente dos Estados Unidos da época. Então, já existia desde 1820, né, o famoso Acordo do Mississippi, que proibia a escravidão acima do paralelo 36. Então, ali justamente os estados do norte dos Estados Unidos não tinham escravidão, tinha o trabalho livre. Mas ainda existia e persistia a forma violenta, né, como eram tratados os negros no sul. E aí, tem citado aqui, né, essa obra clássica de literatura, A Cabana do Pai Tomás, que foi escrita, né, por Herbert Brecht Stover, que era justamente, ela faz um relato, né, de como viviam os negros, como eram tratados, e a busca pela liberdade, que muitos deles já tinham interiorizado essa vontade de se tornar livres e não serem mais submetidos à situação de escravos. Então esse livro ele ficou muito conhecido porque ele expunha justamente como eram tratados os negros pelos seus senhores, né, na região sul dos Estados Unidos. E isso levou então a todo um debate. Observe bem que esse livro ele foi lançado em 1852 e a Guerra de Secessão ela vai ser de 1861, ou seja, aí praticamente 10 anos, 9 anos depois do lançamento do livro, que estava sendo debatido, né, se a União não ia intervir nessa situação, ou seja, fazer cumprir a Constituição de igualdade para todos. Então, quando existiam escravos, os negros não eram tratados como cidadãos. E aí Lincoln, né, ele vai enfrentar toda essa situação. Então tem aí o conflito se estende por todo esse tempo, né, cerca de 4 anos. Os Estados Unidos eles ficam muito, principalmente as colônias do sul, né, os estados do sul ficam destruídos. E os negros, eles, na parte norte, né, dos Estados Unidos, eles inclusive participavam como soldados. Como soldados. Daí você tem uma foto, em 1863, o Exército da União, né, aceitava escravos libertos, né, uma imagem, né, de jovens negros e brancos lutando um ao lado do outro. Observe aqui que esse aí era o Exército da União. O Exército do Sul, né, que era supremacista, que não aceitava e queria justamente impor a escravidão. Só que a União, o Abraham Lincoln, como era um presidente, né, que defendia já o fim do escravismo, então ele vai se impor definitivamente. E vai ser justamente dessa disputa, né, que levou à guerra. E posteriormente, mesmo ganhando a guerra, Lincoln ele vai ser assassinado, né, vai ser surpreendido em um teatro, né, e ele sofre um atentado e acaba morrendo. Então aí consequências, né? Os recursos financeiros do norte foram drenados para a guerra, certo? O sul teve sua economia arruinada, a escravidão ela foi abolida definitivamente em 1863 e o processo de industrialização do norte ele se intensificou ainda mais, gerando riquezas para o norte dos Estados Unidos.
Então, paralelamente ali, as regiões, os estados do sul, eles foram muito prejudicados, eles foram arruinados com a guerra. Né? E foi necessário, digamos assim, reiniciar a nação, praticamente. E você tem uma imagem de Lincoln, né, em discussão, discutindo, né, sobre como conduzir o país, né, nas últimas semanas da Guerra Civil. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.